Mas hoje é dia de Páscoa. Mas o nosso tema de hoje é a Palavra de Deus. Nós temos vindo a falar sobre a Palavra de Deus este mês. E mais especificamente hoje que íamos falar sobre a obediência à Palavra de Deus. E à primeira vista vocês poderão olhar para mim e julgar que isto nada tem a ver com a Páscoa. Mas a mim parece-me sinceramente que não há melhor tema para nós falarmos na Páscoa do que a obediência. De facto, a Páscoa é o momento em que relembramos de forma muito marcada aquilo que Jesus fez por nós. A sua morte na cruz por cada um de nós e a sua ressurreição. Vencendo definitivamente o pecado e a morte e o seu poder. E de facto, Jesus fez isto única e exclusivamente por obediência. Jesus fez isto para obedecer ao Pai. Jesus fez isto para obedecer a tudo aquilo que já estava escrito. À palavra que já estava escrita e que dizia que isto ia acontecer. Então eu acho que faz muito sentido falarmos hoje sobre a obediência. E queria começar por vos falar, de dar-lhes aqui uma pequena história, uma parábola de Kierkegaard, um filósofo dinamarquês. O Philip Yancey, no seu livro Igreja Porque Me Importar, conta esta história. Trata-se de uma história imaginária. É um grupo de gansos. Vocês sabem o que é que são gansos? Aquelas aves assim esquisitas, nem são patos, nem são galinhas, são gansos. Pronto. Então, isto era um grupo de gansos. E esse grupo de gansos frequentava uma igreja evangélica. Isto é mesmo completamente uma parábola, não é? E então, todos os domingos os gansos iam assim bamboleantes, eles bamboleiam-se um bocado e tal, iam bamboleantes até à igreja. E o pastor pregava todas as semanas o mesmo sermão, que era mais ou menos uma coisa assim. Não precisamos andar somente sobre a terra, presos a este lugar. Podemos alçar as nossas asas e voar até às regiões mais distantes, subir às colinas mais abençoadas, se tão somente guardarmos e cumprirmos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Então os gansos todos em uníssono batiam as asas e grasnavam em alta voz: Amém, Amém, Amém. E o culto terminava e lá iam as bamboleantes até a casa e tal. E depois no outro domingo voltavam, ouviam a mesma passagem, batiam as asas e diziam Amém, Amém. Mas continuavam todos na mesma como até aí. Nada mudava. Eu estou a contar-vos esta história porque às vezes fico com a sensação que muitas vezes nós somos parecidos com estes gansos. Todos os domingos nós saímos das nossas casas, vamos à igreja, ouvimos a palavra de Deus, mas ela não parece produzir qualquer diferença na nossa vida. Qualquer diferença real. Nem conduzir a qualquer tipo de transformação. Qualquer coisa relevante que contribua para que o Senhor seja mais honrado e glorificado por nós e pelas nossas vidas. Mas porquê? Porquê que isto acontece? É a pergunta que eu tenho feito repetidamente a mim próprio. E tenho pedido ao Senhor em oração que me dê resposta. E a resposta que tenho obtido é quase sempre a mesma. Porque nós ouvimos a palavra. Nós de facto ouvimos a palavra. Nós vamos à igreja, ouvimos a palavra. Nós estamos em casa, ouvimos a palavra. Lemos a palavra. Mas nós não obedecemos à palavra. Esta é que é a coisa real. Isto é o que está a acontecer nas nossas vidas. Nós ouvimos a palavra, mas nós não obedecemos à palavra. Deixem-me ser até mais específico. Nós ouvimos a palavra, nós lemos a palavra, nós conhecemos os mandamentos, alguns até os conhecem de trás para a frente. Nós entendemos o seu teor, nós entendemos a sua lógica, nós percebemos até a sua bondade, percebemos que eles são bons, mas não os praticamos. E porquê? Porque nós não temos esse desejo. Nós não almejamos isso todos os dias. E porquê é que isto acontece? Porque nós não reconhecemos o seu real valor para as nossas vidas. A maior parte das vezes nós consideramos que temos vidas perfeitas. Nós não temos nada a corrigir. E esse é o nosso grande erro. Esse é o nosso grande pecado. Nós temos muita coisa a corrigir. E nós estamos longe de ter vidas perfeitas. Queria, por isso, afirmar-vos hoje a importância da palavra de Deus, a importância da obediência integral a todos os mandamentos que ela contém. No fundo, eu queria que hoje, quando nós saíssemos desta sala, conseguíssemos todos responder a uma questão muito simples. Porquê é que devemos obedecer aos mandamentos de Deus de todo o coração? Porquê? Afinal, porquê é que nós devemos obedecer aos mandamentos de Deus? Porquê é que nós devemos obedecer à palavra de Deus? Porquê é que é tão importante que a palavra de Deus, os seus mandamentos, produzam verdadeiras transformações na nossa vida?
que a palavra de Deus produza verdadeiras mudanças na minha vida, no meu pensar, no meu sentir, no meu agir. E para que nós possamos refletir um pouco sobre isto, eu gostava que abríssemos a palavra de Deus no Salmo 119. Nós temos andado a navegar no Salmo 119 e vamos terminar o mês nesse Salmo 119. Os versículos 33 a 40. Salmo 119, versículos 33 a 40. Toda a gente já está no Salmo 119, versículos 33 a 40. O salmista diz o seguinte neste salmo. Vou-te ler aqui nesta versão que tenho. Os irmãos sigam-me nas vossas versões. Senhor, ensina-me o significado das tuas leis. Hei de cumpri-las e serão a minha recompensa. Dá-me entendimento para cumprir a tua lei. Quero obedecer-lhe de todo o meu coração. Conduz-me na obediência aos teus mandamentos, porque neles encontro felicidade. Dá-me o desejo de obedecer aos teus preceitos e de não seguir a cobiça. Desvia os meus olhos dos falsos deuses. Dá-me vida para seguir os teus caminhos. Confirma a este teu servo a tua promessa, a promessa que fazes aos que te obedecem. Afasta de mim as ofensas que eu temo, pois os teus decretos são bons. Vê como eu tenho desejado as tuas instruções. Dá-me vida, porque tu és justo. Amém, irmãos? Alguma vez algum dos irmãos foi de viagem e se perdeu? Não tenham vergonha, ponham a mão no ar. Alguma vez foram de viagem e se perderam? Muitas vezes. Gostaram da experiência? Foi agradável? Foi agradável terem-se perdido de viagem? Foi agradável? O Paulo gostou da experiência. Tu realmente és o único homem cá nesta igreja, porque eu odeio perder-me, eu odeio ir de viagem e perder-me, ficar no meio do nada, não saber, ter que andar a perguntar. Para mim é das piores coisas que me pode acontecer. E é uma coisa que me enerva muito. Mas felizmente hoje em dia temos o que nós chamamos o GPS, não é? E o GPS, embora tenha muitas falhas também muitas vezes, mas em geral ajuda muito e nos dá todas as direções que nós necessitamos para chegarmos sem grande dificuldade àquele destino que nós desejamos e que nós ansiamos. Amados, a palavra de Deus é também um GPS para nós. Vejam a palavra de Deus como um GPS, porque de facto ela é assim. Ela é um mapa. É um mapa que nos mostra o melhor trajeto. É a bússola que nos ajuda a encontrar o norte, se quiserem. É o veículo que nos conduz pela melhor estrada até às melhores decisões. Ela contém os mandamentos de Deus, que é em união com a nossa obediência e nos garantem felicidade plena da parte do nosso Deus. Felicidade provinda de Deus. Ela é o nosso GPS perfeito. Vejam comigo o versículo 35 mais uma vez. Olhem de novo para o versículo 35. Deliciem-se com isto. Conduz-me na obediência aos teus mandamentos, porque neles encontro felicidade. De facto, se nós deixarmos de lado o nosso orgulho, se nós deixarmos de lado a nossa vaidade humana, se nós deixarmos de lado o nosso desejo de controle, se nós deixarmos de lado especificamente uma coisa que tantas vezes nós deixamos que nos assalte, se nós deixarmos de lado a mentira que o diabo constantemente tenta colocar nas nossas mentes, de que nós somos perfeitamente capazes de dirigir a nossa vida sem qualquer intervenção da parte de Deus. Isto é uma mentira do diabo, é uma mentira que o diabo põe na nossa mente. Tenta pô-la no nosso coração, tenta escrevê-la bem fundo em nós. Nós não somos capazes de dirigir a nossa vida sem intervenção da parte de Deus. Pelo menos não somos capazes de dirigir bem. Não é? Mas se nós deixarmos tudo isto de lado, então, de forma humilde, nós nos submetermos à orientação plena de Deus, Ele nos guiará pelo caminho certo e nos conduzirá à felicidade ou ao prazer. Algumas das vossas versões dizem prazer, não é? Ela diz, porque neles encontro prazer. Então a palavra de Deus vai nos conduzir ao prazer. A magnitude do prazer que podemos ter no Senhor decorre da extensão da obediência que temos à sua palavra. Esta é uma realidade que nós não nos podemos esquecer. É por isso que o Salmo 19, os irmãos já ouviram o pastor Rubens dizer isso no outro dia, que o Salmo 119 foi construído a partir do Salmo 19 e foi ampliado a partir do Salmo 19. É por isso que o Salmo 19 refere que os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração. Portanto, os mandamentos de Deus são justos e dão alegria ao coração. A obediência aos mandamentos de Deus traz-nos felicidade plena. Pura e simplesmente por uma razão simples. Porque nós vamos estar a realizar aquilo que Deus programou para a nossa vida da forma como Ele quer e no tempo que Ele deseja. Esta é a realidade.
É isto que nos traz a obediência à palavra de Deus. Se nós o fizermos, nós seremos a pessoa certa, no sítio certo, a fazer o que é certo. E Deus nos abençoará. Nós vamos ser a pessoa certa, no sítio certo, a fazer o que é certo. Deixem-me perguntar-vos, vocês já tiveram a sensação de que não eram a pessoa certa, no sítio certo, a fazer o que é certo? Não precisam de responder. Eu já tive muitas vezes a sensação que não era a pessoa certa, no sítio certo, a fazer o que era certo. E deixem-me dizer-vos um segredo. Se já tiveram essa sensação, é porque não estavam em total obediência a Deus. Por isso eu vos pergunto, vocês têm sido a pessoa certa, no sítio certo, a fazer o que é certo? Vocês têm sido dirigidos pela palavra de Deus ou pelo orgulho? Ou pela vaidade? Ou pelo vosso desejo de controle? Ou pela vossa insubmissão? Qual é que tem sido das duas opções a que têm escolhido? Deixem-me contar-vos agora outra história, uma história fictícia, apenas para ilustrar outra vertente desta questão. Certo dia, houve um homem muito rico que gostava muito de viajar e resolveu fazer uma viagem até um país onde, por mera coincidência, morava um escritor de um livro que ele tinha acabado de ler e do qual ele tinha gostado muito. Então o homem contactou o escritor, conseguiu lá arranjar o contacto do escritor, contactou e obteve permissão do escritor para o visitar, já que ia passar por esse país onde ele estava, obteve permissão para o visitar. Então, ao chegar à casa do escritor, ele entrou na casa do escritor e foi surpreendido porque, de repente, entrou numa casa completamente despida de qualquer tipo de mobiliário. O homem não tinha móveis, não tinha nada dentro de casa praticamente. Então, ele perguntou-lhe, então onde é que estão os seus móveis? E o escritor, em resposta, fez-lhe a mesma pergunta. Diga-me você, onde é que estão os seus móveis? Ele, mas eu não tenho os meus móveis, estão lá em minha casa. Então, e porquê é que não os trouxe consigo? Porque eu estou só aqui de passagem, não vou andar com móveis. E o escritor respondeu, eu também. Nós esquecemos muitas vezes, nós esquecemos com muita recorrência, que estamos aqui neste mundo apenas de passagem. Nós estamos aqui de mera passagem. E é uma passagem curta. Passagem muito curta. Diz a Bíblia que aqueles chegam aos 70, na altura diziam, aqueles chegam aos 70 já é com muita dor e sofrimento. Agora chega-se até um bocadinho mais tarde. Se calhar chegamos até aos 80, há muita gente que chega aos 90, felizmente, e até há aí uns... No outro dia vi um velhote que tinha 116 anos, era o homem mais velho do mundo neste momento. De facto, a nossa vida aqui é muito curta. E é uma passagem curta. Nós, os que queremos no Senhor Jesus, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, também nos esquecemos que estamos aqui neste mundo só de passagem. Às vezes pensamos que são só os outros. Malta esquece que está aqui só de passagem. Não, nós também nos esquecemos muitas vezes que estamos aqui só de passagem. E muitas vezes esquecemos o quanto a nossa vida aqui é temporária, é finita. Aliás, se há coisa que nós podemos ter por certo neste mundo, desculpem-me, amados, mas é a morte. Se há coisa que nós podemos ter certo neste mundo, é a morte. Se há coisa que nós podemos ter certo no dia da manhã, é a morte. Outras coisas nós não sabemos muito bem, mas a morte nós podemos ter como certa. A morte do nosso corpo físico e de realmente da nossa vida aqui. É uma coisa que temos como certa. E também temos como certa, tudo o que temos aqui nesta terra, aqui vai permanecer. Nós não levamos nada. Nada do que temos aqui nós vamos conseguir levar para fora desta vida. Mas se assim é, se todos nós conhecemos tão bem esta realidade inevitável, porquê é que nós perdemos tanto tempo neste mundo com a fobia de ter? Com o desejo de acumular mais? Com a cobiça? Porquê é que nós perdemos tanto tempo aqui neste mundo com isso? O versículo 36 mostra-nos o quanto este caminho é errado e o como pode ser evitado. Vejam comigo de novo o versículo 36. Dá-me o desejo de obedecer aos teus preceitos e de não seguir a cobiça. Dá-me o desejo de obedecer aos teus preceitos e de não seguir a cobiça. A observância dos preceitos de Deus, dos seus princípios, das suas determinações para a nossa vida, conduzem-nos a viver segundo o coração de Deus, segundo o coração do Senhor, e não segundo o coração do homem que é mau, é egoísta, vive a cobiçar tudo e todos. O nosso coração naturalmente é egoísta, amados.
Por muito que nós não queiramos reconhecê-lo, por muito que nós não queiramos ver, por muito que nós não queiramos enxergar, o nosso coração é egoísta. Quando nós seguimos o coração de Deus, seguindo as suas instruções, o nosso desapego em relação a este mundo e a todas as coisas que Ele nos oferece é total. Quando nós seguimos realmente a Jesus, o nosso desapego em relação às coisas deste mundo vem ao de cima e nós deixamos de estar apegados às coisas que andam aqui à nossa volta, às coisas que nós ansiamos tanto e que nos corrompem. Já tiveram aquela sensação de vazio depois de possuírem uma coisa a qual vocês desejaram durante muito, muito, muito tempo e no dia em que a tiveram, finalmente, olharam para ela e sentiram uma sensação de vazio? Eu já. Deixem-me contar-vos outro segredo. Se já sentiram este vazio, é porque aquela coisa que tanto desejaram e pela qual vocês tanto lutaram não era plano de Deus para a vossa vida. E ao cobiçá-la, vocês estiveram em desobediência ao Senhor. E já me aconteceu isso. Muitas vezes. A posse do que vocês ambicionaram foi acompanhada pelo vazio do Senhor. Por isso eu vos pergunto, têm vivido cheios de ambições, mas vazios do Senhor? Têm sido dirigidos pela vontade de Deus ou pela vossa cobiça? O que é que vos tem dirigido? Deixem-me contar-vos uma última história. Vocês sabem que eu sou um contador de histórias. A história de um pintor famoso. Este pintor um dia decidiu pintar um quadro em que retratava a última ceia do Senhor Jesus Cristo. Bem a propósito, estamos a celebrar a Páscoa. Então ele pintou um retrato com a última ceia. E depois de terminado, quando ele achou que estava perfeito, que estava mesmo bem pintado, ele decidiu colocá-lo em exposição numa galeria e colocou o quadro em exposição e ficou por lá anonimamente, a passear por lá, a tentar ouvir o que é que as pessoas diziam acerca do quadro, as pessoas que visitavam aquela galeria. Então, começou a ouvir aquelas expressões do género: ai, aquele cálice está fenomenal, aquele cálice, bom, aquilo está perfeito. Ai, aquela toalha de mesa, eu nunca vi toalha de mesa mais bem pintada. Ai, aquele copo, o talher, a perfeição do talher. Sabem o que é que este pintor fez? Tirou o quadro da exposição, rasgou o quadro e mandou aquilo fora. Então o dono da galeria perguntou-lhe: mas porquê é que você fez isso? E ele disse: sabem, eu pintei este quadro para que fosse admirada e louvada a pessoa de Jesus Cristo. Mas o que vi foi que as pessoas estavam mais atentas aos acessórios do que ao Senhor Jesus. Amados, a nossa vida é o retrato desta história. Deixem-me dizer-vos isto com o coração nas mãos, mas a nossa vida é o retrato desta história. Nós sabemos qual é que deve ser o nosso foco, mas constantemente nós estamos mais atentos ao que é acessório do que ao que é primordial, que é o Senhor Jesus. Dito de outro modo, nós sabemos que o nosso foco, o foco da nossa vida, tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Mas a maior parte das vezes dispersamos-nos em múltiplos falsos deuses, os quais nós alimentamos, os quais nós estimamos mais do que o próprio Deus, com os quais nós passamos muito mais tempo do que o próprio Deus. E sabem, o versículo 37 mostra-nos este perigo e mostra-nos que isto tem que ser precavido. Vejam comigo mais uma vez o versículo 37. Olhem bem o que diz: desvia os meus olhos dos falsos deuses, dá-me vida para seguir os teus caminhos. Se há alguma coisa, amados, na nossa vida que se torna mais importante para nós do que Deus e aquilo que Ele requer de nós, então nós podemos estar certos de que um falso Deus entrou na nossa vida, entrou na nossa casa. E o pior é que a maior parte das vezes fomos nós que lhe telefonámos, fomos nós que o chamámos, fomos nós que o convidámos a vir lá à casa, abrimos a porta, mandámos-lo sentar confortavelmente no sofá e o convidámos a sentar, a ficar e a dormir lá. Porque nós alimentamos estes falsos deuses. Nós alimentamos estes falsos deuses. Nós queremos estes falsos deuses. Amados, o rigoroso cumprimento dos mandamentos de Deus capacita-nos para identificarmos estes falsos deuses. Se nós estivermos bem atentos à palavra de Deus, se nós estivermos bem atentos aos seus mandamentos, nós vamos ser capazes de identificar estes falsos deuses que querem tomar espaço na nossa vida. E esta palavra vai nos dar a segurança para os rejeitarmos.
Quando vivemos segundo os mandamentos de Deus, a nossa vida conflui para uma adoração total e sem qualquer reserva ao único Deus, Jesus Cristo. E ela ajuda-nos a desviar-nos por completo os falsos deuses, que são pedras colocadas no nosso caminho pelo diabo para nos afastar do caminho de Deus. Creiam nisto, irmãos. Estes falsos deuses são pedras que o diabo coloca no nosso caminho para nos fazer tropeçar. Estejamos muito atentos, porque isto é uma realidade. Já tiveram aquela sensação de que estavam tão ocupados com tantas coisas que nem sequer tinham tempo para Deus? Eu já. Muitas vezes. Deixem-me contar-vos um último segredo. Se já sentiram isto, então é porque muitas das coisas que vos estavam a ocupar não eram de Deus e eram falsos deuses, que vos estavam a desviar do vosso foco em Cristo. Por isso eu vos pergunto, vocês têm estado focados em Cristo? Ou nem sequer já têm tempo para Ele? Como é que está a vossa vida? É chegar todos os dias a casa, fazer o que tem que se fazer, ver televisão, pôr os miúdos na cama, comer, ir para a cama, levantar no outro dia, ir trabalhar, voltar a casa, voltar. É isto a nossa vida? Deus faz parte da nossa vida? Ou isto é só a nossa vida? E quando temos tempo livre, o que é que fazemos com ele? O que é que está a mandar na nossa vida? Deus? Será? Para terminar, eu gostava de responder à questão que nós formulámos no início. Afinal, porquê é que nós devemos obedecer aos mandamentos de Deus de todo o coração? Porquê? Amados, a resposta acaba por ser muito simples. Porque só obedecendo aos seus mandamentos é que nós podemos ter felicidade total neste mundo. Só obedecendo aos seus mandamentos é que nós vamos conseguir ter desapego das coisas deste mundo. E só obedecendo aos seus mandamentos é que nós vamos viver em adoração total ao único Deus e não a falsos deuses. Sabem porquê, amados? Deus recompensa a nossa obediência. Deus dá-nos capacidade para sentir a felicidade, para sentir o prazer do Senhor. Dá-nos felicidade para nos desapegarmos das coisas deste mundo. Dá-nos capacidade, amados, para nós conseguirmos viver uma adoração total ao único Deus, ao único Senhor, Jesus Cristo, o único Senhor, aquele quem hoje celebramos. Os versículos finais deste Salmo, do 38 ao 40, mostram-nos essa recompensa. Quando percebemos que, agindo deste modo, Deus afasta os nossos temores e enche a nossa vida com a sua justiça. Tudo o que nos rodeia e acontece emana do seu amor, da sua verdade, da sua justiça. E nós não precisamos mais temer absolutamente nada. Amados, nós vivemos vidas temerosas. Nós vivemos vidas em que somos escravos. Verdadeiramente escravos. Somos escravos, sabem de quem? Nós próprios. Somos nós que nos escravizamos a nós próprios. Somos nós que gastamos o nosso tempo de forma mal gasta. Somos nós que enchemos a nossa vida de tudo quanto nós não necessitamos. Somos nós que nos apegamos àquilo que não temos que nos apegar. Isso é a nossa vida, essa é a nossa história. E enquanto nós continuarmos a fazê-lo, nós vamos estar a olhar para aquilo que é acessório e não para aquilo que é principal. Jesus quer que nós olhemos para aquilo que é principal, que é Ele. Jesus quer que nós nos apeguemos só a Ele. Jesus quer que retiremos da nossa vida todos os falsos deuses que nos impedem de o ver a Ele. Ver a Ele como Ele é, como Ele quer e aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Mas estamos nós dispostos a isto? Estamos nós dispostos a mudar a nossa vida? A mudar a forma como nós levamos a nossa vida? A mudar as coisas às quais nós nos apegamos para, de facto, vivermos uma vida de prazer completo no nosso Deus? Uma vida que o honre, que o glorifique, que o adore completamente? Assim, olha, amados, o meu desafio nesta Páscoa, para todos nós, para mim inclusive,
é que nós, relembrando aquilo que Jesus fez por nós nesta Páscoa, relembrando que Jesus morreu por nós na cruz, relembrando que Ele pagou os nossos pecados na cruz, relembrando o sofrimento de Jesus por cada um de nós na cruz, nós possamos pensar de uma vez por todas, refletir, decidir de uma vez por todas, nós confinarmos a nossa vida aos mandamentos de Deus, confinarmos a nossa vida àquilo que a palavra de Deus diz e não a outra coisa. Que esta possa ser a nossa decisão de Páscoa. A Páscoa não é só para relembrarmos que Jesus um dia, aleluia, ressurgiu, venceu a morte por cada um de nós. Isso é verdade. A Páscoa é isso. Nós celebramos isso na Páscoa. Mas se isso não produzir nenhuma mudança em nós, se isso não produzir nenhuma transformação nas nossas vidas, para que mais uma Páscoa? Para quê? Porquê é que nós vivemos Páscoa após Páscoa e continuamos iguais? Para quê? Para quê então celebrarmos a Páscoa se ela não fizer nada nas nossas vidas? Amados, ou a Páscoa, de facto, transforma as nossas vidas, ou o Senhor Jesus transforma as nossas vidas, ou então as nossas vidas não servem para nada. Que esta Páscoa nós possamos aprender a confinar as nossas vidas aos mandamentos de Deus. Nós possamos aprender a confinar as nossas vidas a Jesus, única e exclusivamente a Jesus. Que a lembrança de Jesus e daquilo que Ele fez por nós seja a força, seja o alento, a determinação que nos levem a fazer as mudanças necessárias na nossa vida, a tomar as decisões certas e a alterar os comportamentos que tiverem que ser modificados, para nós vivermos de hora avante em total obediência à palavra de Deus. Amém, irmãos? Se nós queremos nisto, vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir-lhe que de facto nos dê esta força, nos dê esta coragem, esta capacidade, de que esta não seja só mais uma Páscoa. Que não sejamos como aqueles gansos. Que não venhamos à igreja ao domingo a mais uma Páscoa. E voltemos daqui a um ano a mais uma Páscoa. A grasnar amém, amém, mas nada tenha mudado nas nossas vidas. Vamos fazer com que isso seja diferente daqui para a frente. Vamos fazer com que esta Páscoa, que ela fique bem marcada no nosso coração, que ela transforme as nossas vidas, que o Senhor Jesus transforme as nossas vidas, para que sejamos daqui para a frente homens e mulheres obedientes a Deus, para que Deus possa transformar a face desta terra através de nós. Amém, irmãos? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque um dia tu viestes ao mundo, tu te fizestes homem, tu te humilhastes, e humilhaste-se até à cruz, Senhor, por cada um de nós, Senhor. Senhor, nós não sabemos sequer como te agradecer isto. Nós apenas podemos dizer tristes, Senhor, com muita tristeza, com muita vergonha, Senhor, que realmente tu tiveste fazer isto por cada um de nós. E nós te pedimos perdão, Senhor. Nós pedimos perdão. E nós te agradecemos porque tu nos deste vida e vida em abundância. Tu nos perdoaste os nossos pecados. Tu nos transformaste, Senhor. Transformaste as nossas vidas pela tua morte na cruz por cada um de nós, Senhor. E é firmados nessa morte na cruz, Senhor, que nós te pedimos hoje que tu nos dês a força, o alento, a capacidade, Senhor, para não ficarmos apenas pela consciência de que morreste por nós na cruz, mas também ficamos com a consciência. Tu queres transformar as faces das nossas vidas, Senhor. Tu queres transformar a nossa existência. Tu queres que nós sejamos diferentes. Senhor, tu não queres que mais nada seja igual na nossa vida, Senhor. E nós pedimos a força, a capacidade para, Senhor, nos agarrarmos à Tua palavra, aos Teus mandamentos, para vivermos de forma diferente daqui para a frente, Pai. Para que a nossa vida futura seja uma vida que Te agrada em tudo, em tudo, em tudo, Senhor Jesus. Nós te rogamos isto em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor.